Eu saúdo os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui iniciando mais uma lição do trimestre, o terceiro trimestre, aqui da Escola Bíblica Dominical. Hoje foi pedido pelo nosso pastor e também pelo superintendente da Escola Bíblica Dominical para que essa lição, a lição de número 6, fosse realizada através de um vídeo, Essa lição, na verdade, nós estamos fazendo para os alunos ali da congregação de Jardim Almanara, aqui do setor 18, Vila Espanhola, que também é ligada ao Belém, Aqui na nossa congregação, o pastor Solé, a congregação de Jardim Almanara, Avenida Itaberaba 4645, e Vila Espanhola, ali o pastor Jeremias Borges de Souza, que é o pastor do setor, e o nosso pastor do Belém, pastor José Roberto Bezerra da Costa. Hoje estaremos estudando aqui a lição de número 6, que tem como título Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Nós tivemos a primeira aula desse trimestre, terceiro trimestre, devido aí aos problemas da pandemia. Só foi uma lição que ela serve tanto para os jovens como para os adultos, que tem como o título do trimestre Os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Esse aqui é o título, o tema que nós vamos estar estudando. E a primeira lição foi a lição de número 1, quando Daniel ora por um despertamento. Daniel ali já está voltando, ele já está prestes a retornar, porque ele já sabia que os tempos da profecia de Jeremias já estavam se cumprindo, que eram os 70 anos, que o povo ficaria ali, os judeus ficariam como escravos ali na Babilônia, estariam retornando, como assim aconteceu. Alguns foram para outros lugares, outros ficaram ali mesmo na Babilônia. Mas esse despertamento que Daniel teve para orar, para que esse despertamento fosse um despertamento que tomasse todos os judeus, ele já nasce, já vem de Deus esse despertamento. Então Daniel vai orar para que haja um despertamento entre o povo, o povo judeu, o povo de Deus, para que ao retornar já volte com o seu coração animado ali para reconstruir a cidade, reconstruir o templo, reconstruir os muros e assim por diante. E esse despertamento nós aprendemos na segunda lição, que nada mais é do que um milagre que vem da parte de Deus, que é o despertamento. Em seguida, antes de construir o templo, houve a necessidade dos judeus, que seria a lição de número 3, renovar o altar. O altar teria que ser colocado em dia, teria que ser renovado, porque os tempos que eles ficaram na Babilônia foi dias em que muitos ali esqueceram de Deus. Na verdade é essa. Então Daniel está aqui orando. E já na lição 4 nós vamos ver que a construção do templo sofreu oposição. Tanto assim que a construção foi parada, demorou pelo menos aí quase 15 anos para que se tornasse ali a reconstruir, onde nós estudamos a lição 5, onde Zorobabel recomeça a construção do templo. E hoje nós estaremos estudando sobre a lição de número 6, que já falamos aqui, Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. O nosso texto áureo se encontra no livro de Isaías, capítulo de número 60, versículo 18, que diz assim a palavra do Senhor.
Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição nos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. Isaías, capítulo 60, versículo de número 18. Vamos já aproveitar aqui, ler a leitura bíblica em classe. Se você tem a sua revista, você pode acompanhar pela revista. Aquele que não tem a revista pode acompanhar aqui pela leitura. Embora essa aula ela seja direcionada à classe ali dos adultos e dos jovens da congregação do Jardim Almanara, ela também se estende a todos, né, que porventura vier assistir esta aula, e que Deus, através dessa aula, possa estar falando ao coração de cada um, de todos, né, de vós, e principalmente aqueles que ainda não aceitaram a Jesus como Salvador da sua vida, que esta lição possa falar profundamente no seu coração. Leiamos então Neemias capítulo 1, depois nós vamos ler Neemias capítulo 2. Neemias capítulo 1, do versículo 1 ao 4, depois Neemias do capítulo 2, do 1 ao 9. Neemias 1 em 1 nos diz assim a palavra do Senhor. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Susã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Leamos agora Neemias, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1. Sucedeu, pois, no mês de Nisã, no ano 20º, do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei. Porém, nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse, por que está triste o teu rosto, pois não estás doente? Não é isso, senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira. E disse ao rei, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada e tendo sido consumidas as suas portas? E o rei me disse, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus, e disse ao rei, se é do agrado do rei, e se é o teu servo, é aceito em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele, quando durará a tua viagem e quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei, se ao rei parece bem, deixe-me cartas para os governantes da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então vim aos governadores da além do rio, e dei-lhes as cartas do rei. E o rei
tinha enviado comigo chefes do exércitos e cavaleiros. Oramos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, em teu nome nós oramos, Senhor, agradecidos por mais essa oportunidade de poder falar da tua palavra, do teu ensinamento que vem de ti dos céus, ó Deus. Que cada um que estiver, Senhor, assistindo esse vídeo, acompanhando essa aula, que as tuas bênçãos venham sobre cada vida, Senhor, que se prontificar, ó Pai bendito, no coração, aprender de Ti, Senhor, da Tua palavra, essa palavra que não foi escrita por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus escreveram-a, movidos pelo Teu Espírito Santo. Pai bendito, Deus eterno, em nome de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém. Esta lição de Neemias, que vai reconstruir o templo, aliás, os muros de Jerusalém, nós temos pelo menos aqui 6 objetivos a acompanhar nesta lição, que vai também nos trazer aprendizado para os nossos dias de hoje, como igreja e na nossa própria vida social. O primeiro ponto que essa lição ela vai destacar é mostrar como Deus respondeu às orações de Neemias. Nós fizemos uma leitura para dar mais ou menos para ter uma ideia sobre isso, né? O ponto número 2 é saber como foi a ida e a chegada de Neemias a Jerusalém. O ponto número 3, explicar como Neemias iniciou a reconstrução dos muros. O ponto número 4 é compreender que o levantamento dos muros provocou grande oposição. Número 5, apontar como foi a inauguração solene dos muros. E 6, conscientizar a respeito dos ensinos que a construção dos muros nos traz, foi o que eu acabei de falar agora mesmo. O primeiro ponto aqui, que eu quero chamar a atenção daqueles que nos assistem e aqueles que nos ouvem, que está aqui na nossa lição, o primeiro ponto é, nós vamos saber aqui os antecedentes históricos de Neemias, né? Os antecedentes eles vão ser resumidos da seguinte forma. Quando Babilônia atacou Jerusalém, ela usou pelo menos 3 etapas, né? 3 etapas para levar ali os judeus para o exílio, para a Babilônia. Agora, no retorno agora, já que a profecia de Jeremias já se cumpriu, já estava se passando os 70 anos, agora, no retorno também são 3 etapas, né? Dizem alguns aí que aqui é o segundo êxodo, né? Nós tivemos o primeiro lá nos tempos de Moisés, e aqui eles estão, os estudiosos comparam aqui como se fosse o segundo êxodo, né? Então, foram 3 etapas de retorno. A primeira foi com Zorobabel, que está registrado em Esdras, capítulo 2, né? E no capítulo 3. Zorobabel, que era o governador para a reconstrução do templo. Isso se deu em 538 a.C. e levou consigo, pelo menos ali, 50 mil homens. Zorobabel levou ali com ele 50 mil homens. A segunda etapa foi sobre a liderança de Esdras. Nós vamos ver lá em Esdras capítulo 7, né, a partir do versículo 1. Isso se deu 457 anos antes de Cristo. Ou seja, aí já foram 1.700 homens, sem contar mulheres e crianças, que naquela época não contavam, eram mulheres e crianças. E a terceira etapa, ela se dá com Neemias, conforme está relatado em Neemias capítulo 2, do versículo 1 ao 20, nós
20, nós lemos aqui uma parte, e aqui nós vamos ver que Neemias, ele liderou o terceiro grupo, que posteriormente seria governador de Judá. Agora, quem foi Neemias? A palavra Neemias significa confortado por Deus. Esse é o significado da palavra Neemias. Primeiro, era filho de Acalias, né? E provavelmente pertencia à tribo de Judá. Segundo ponto, seus ancestrais residiam em Jerusalém antes de seu serviço na Pérsia. Neemias 2 e 3. Terceiro ponto, Neemias era um homem de grande confiança. Neemias 1 e 11. Neemias trabalhava sempre com alegria. Neemias tinha a afeição e a confiança do rei. Neemias 2 e 4. Provavelmente Neemias tenha nascido no exílio, né? Provavelmente conhecia Jerusalém só de ouvir falar, né? Nasceu e cresceu num contexto pagão de religião politeísta, né? Politeísta aqui que tem várias religiões. E mesmo assim tinha seu coração voltado para Jerusalém. Louvado seja o nome santo de Jesus. Aqui eu queria fazer uma observação. Nós nunca tivemos no céu. Ou você já esteve no céu alguma vez? Mas quando nós ouvimos o hino número 2, Saudosa Lembrança, ó que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião. Mas que lembrança é essa se nós não tivemos lá? Né? Mas quem está lá é que nos colocou aqui. Quem está lá é o que habita em nós. Pai, Filho e Espírito Santo. Uma vez que o homem perdeu lá no Jardim do Éden o que era original, o que era perfeito que Deus construiu, ele perdeu em parte porque Deus, por misericórdia, ainda concedeu ao homem que tivesse a possibilidade de se restabelecer através da pessoa de Jesus Cristo. Mas esse algo que Deus colocou em nós, esse algo que hoje nós temos, em parte porque a outra parte foi perdida, né? Mas nós sentimos a falta daquilo que era original. A Bíblia diz que nós gememos, a Bíblia diz que a natureza também, ela sente a necessidade daquilo que era original, porque quando o homem pecou, tudo foi afetado. Então, embora nós não tivemos ainda em Jerusalém, mas nós temos o contato com aquele que está no céu, né? Embora a gente não tivesse aí, não tivesse ido do céu, nós temos um contato com aquele que está no céu. Então, isso nos motiva o quê? De ter saudade da nossa pátria. A Bíblia diz que nós somos forasteiros peregrinos nesse mundo, né? A Bíblia diz que o nosso lugar não é aqui. O nosso lugar é na Sião celestial. Que lá em João 14:1, Jesus disse que ele ia preparar lugar para todos aqueles que creem nele. E nós estamos esperando esse grandioso dia. Louvado seja o nome santo de Jesus. Agora vamos ver o contexto social de Neemias. Por volta de 444 a.C., Neemias tomou conhecimento, por intermédio de Anani, que é seu irmão, acerca do que estava acontecendo lá em Jerusalém. A situação era tão grande, de tanta miséria, tanto desprezo, e o muro de Jerusalém também fendido, e as suas portas queimadas, né? Queimadas a fogo, né? Então, nós vamos ver aqui que Neemias deixa a sua posição de conforto, porque ele trabalhava ali junto ao rei, ele era copeiro do rei, com grande confiança, e assume em seu coração edificar a cidade de Jerusalém. Agora, quem que dá essa motivação a nós?
É o Espírito de Deus, é Deus que motiva, é Deus que desperta. Louvado seja o nome santo de Jesus. E nós temos aqui, o meu segundo ponto aqui que eu quero falar é: Deus responde às orações de Neemias. Neemias ora e Deus responde às orações de Neemias, né? Já falamos aqui que Deus já manda um mensageiro, né? Manda um emissário a Neemias, que é o próprio irmão, né, de Neemias, Anani. E nós vamos ver aqui que Neemias, ele estava tão angustiado que ele jejua e que ele ora, né? Nós vamos ver que a oração dele se deu em dezembro, né, que a leitura fala em Quisleu, né, o ano de Quisleu, e a resposta vem em março, que fala de Nissan. Né? Agora, interessante é você falar como que um homem, na posição de Neemias, que ele tinha que provar ali os alimentos, né, a bebida do rei. Como que um homem desse vai jejuar? Interessante, né? Isso daqui. E Deus responde às orações de Neemias, né? Toda oração, irmãos, que é sincera, que ela não é dúbia, que ela não tem o foco errado, que está dentro da direção de Deus, Deus responde. Por isso que João fala: tudo quanto pedis ao Pai, Ele vos conceder. Ele vai vos conceder. Mas se tiver o quê? Dentro da vontade do Pai. Não é confundir-se tudo aqui, tudo quanto pedir ao Pai, mas tem que estar da vontade de Deus. E quando nós oramos, Deus tem pelo menos 3 respostas. Se não, espera. Todos querem ouvir sim. Ninguém quer ouvir o não. O espera, a pessoa fica até meio assim. Mas todos querem ouvir o sim. Mas o não de Deus também, por incrível que pareça, é uma resposta para nós que se torna positiva. Até mesmo, é meio estranho isso, né? Mas o não de Deus é que é bom para nós. Deus conhece todas as coisas. A Bíblia diz que ele é onisciente, onipresente e onipotente. Deus conhece todas as coisas. Então, Deus responde às orações de Neemias, né? E nós vamos ver aqui que, a partir daí, Deus despertou o rei para ajudar, né? Então, Neemias ali se apresentou triste diante do rei, conforme nós já lemos. E o rei diz a ele: o que você quer, Neemias? A leitura diz: que me pedes agora? O que você quer, Neemias? Neemias foi buscar a Deus, né? Para Neemias dar essa resposta, ele foi buscar a Deus. Então, lá em Neemias, capítulo 2, versículo 5, ele diz assim: peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Já está dentro da direção de Deus, né? Então, aqui nós vamos ver que Deus despertou o rei para atender o pedido de quem? De Neemias. Então, Neemias, ele recebeu carta do rei redigida aos governadores da região, né? Porque precisava dessas cartas, e também uma carta com ordem para que o necessário para a construção fosse também dado para Neemias. Quando tudo está na direção de Deus, meu querido ouvinte, irmão, ouvinte da palavra de Deus, você que está nos assistindo, está tudo certo. Mas tem que estar na direção de Deus. Aqui nós vamos ver, Neemias chega a Jerusalém. Quando Neemias chega a Jerusalém, ele faz o quê? Ele faz um levantamento da situação dos muros. Né? Aqui os judeus já tinham renovado o altar, aqui os judeus já tinham construído o templo, a cidade, né? E só que agora os muros estão inacabados, estão fendidos. Então, Neemias ele saiu à noite na companhia de poucos homens, sem dizer a ninguém qual era o seu objetivo em Jerusalém. Aqui tem uma lição para nós, irmãos. Tem muitas coisas que nós temos que trabalhar em silêncio. Tem muitas coisas que Deus revela para nós, não é para sair aí falando, não.
Tem coisa que Deus revela para nós, mas para que a gente fique em silêncio. Não é sair batendo boca, não. Então, Jeremias, ele pega poucos homens, né? Antes ele já tinha feito o levantamento da situação, ele pegou esses poucos homens e para ver o objetivo, qual era o seu objetivo em Jerusalém, né? Então aqui Neemias, ele declara a sua intenção em edificar os muros. Aqui nós vamos ver Neemias agora declarando a sua intenção de retificar os muros. Então ele convoca a todos que faziam uma obra, né? Ele disse que a mão de Deus era com eles. Ele disse lá em Neemias 2, 17 e 18, levantemo-nos e edifiquemos. Quando o homem, a mulher de Deus está na direção de Deus, é assim, irmãos. E avante. Né? E nós vamos ver aqui no terceiro ponto que Neemias inicia o levantamento dos muros. Né? Qual foi o primeiro plano de Neemias? Vejamos aqui, ver o capítulo 3. Neemias dividiu a tarefa de construção em partes, tendo cada parte uma porta. Em 2011 nós estudamos, 2011 no quarto trimestre, sobre Neemias. Se você for pegar aquela revista daquela ocasião, você vai ver que tem tudo ali, o livro de Neemias que nós estudamos. Ali a gente fala sobre a porta, tem várias portas, né, vários nomes ali. Não vai dar para a gente falar aqui, porque a gente precisa andar mais rápido aqui para não ficar muito extenso. Né? E logo já era possível notar que os muros cresciam e as rupturas começavam a ser tapadas. Era a obra de Deus prosseguindo. Agora aqui, qual que era a tática de Neemias? Primeiro, colocar todos os judeus na obra. Isso serve para nossos dias. Principalmente na obra da evangelização. Não é só o pastor, não é só o presbítero, não é só o evangelista, não é só o diácono, não é só aquele obreiro ou aquela... Não, são todos. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Ide ensinai todas as nações, batizando-a em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-a a guardar todas as coisas. Então, é colocar todos na obra. Aqui Jeremias colocou todos os judeus na obra. Todos os servos de Deus têm que estar envolvidos na obra. Segundo, cada qual dentro da sua função. Isso aqui é uma coisa muito importante. Não adianta determinada pessoa querer fazer determinado trabalho que se ele não tem capacidade para lidar com aquele trabalho, digamos assim. Então cada um fique na sua posição. Cada um fique na posição que Deus chamou, naquilo do dom que Deus te deu. Cada um fazendo o seu, sem olhar do aquele, sem olhar do outro, então, cada um fazendo o seu. Porque todos, quando começam, todos fazer tudo aquilo conforme a sua função, quando se junta aquele todo vai ser em função do quê? Do crescimento da obra de Deus. Né? O líder precisa saber liderar também. E muita gente confunde essa palavra liderar. Quantos aí que não faz confusão com essa palavra? E também administrar. É muito importante para aqueles obreiros que estão na direção do trabalho sempre estar fazendo cursos, né? Principalmente na igreja. A igreja dá muito curso a respeito disso, né? De liderança, de administração e outras coisas mais aí para ajudar no trabalho da obra de Deus. Nós vamos ver aqui no terceiro ponto. A união dos judeus ficou ameaçada. Mas a obra de Deus não é fácil, meus irmãos. Tudo que nós vamos fazer sempre vai ter uma oposição. Sempre vai ter um contra. Né? E aqui nós vamos ver que surgiu um problema lá entre pobres e ricos. Esse problema já vem de longe, né? Essa tensão entre pobres e ricos já vem de longe, né? E nós vamos ver aqui que Neemias, olha como é bom, interessante
um líder ter sabedoria. Neemias sabiamente resolveu a situação. Com certeza, ambos os lados, viu, pobres e ricos, se contentaram. E a nossa lição está dizendo que esse assunto nós vamos ver um pouquinho mais lá na frente, na lição 8. Né? Quarto ponto. Levantamento dos muros provocou grande oposição. Primeiro, iniciada a edificação dos muros, Sanbalat e Tobias indignaram-se grandemente e usaram várias estratégias para fazerem parar a obra. Será que tem Sanbalat e Tobias no nosso meio hoje, nos dias de hoje? Não só hoje, mas sempre teve e vai ter. Né? Mas quando nós estamos na direção de Deus, é o Senhor que ajuda. Né? É o Senhor que dirige. É o Senhor que manda andar, é o Senhor que manda parar. Né? E o Senhor, aqui nesse caso, ajudou. Neemias ajudou os seus liderados também. Porque estava dentro de um propósito da qual Deus estava se agradando, porque já era um projeto de Deus. Né? Então eles, nesse intuito, eles venceram os obstáculos e concluíram a obra porque Deus estava com ele. Deus os ajudou. E quando Deus está na causa, irmãos, não perde. Deus nunca perdeu. E nem vai perder. Quem está com Deus, quem anda com Deus, é vencedor. É? Maior, diz a Bíblia, aquele que está conosco do que aquele que está lá fora. Louvado seja o nome santo de Jesus. E nós vamos ver aqui que o muro foi concluído, Neemias 6:15. Né? Essa vitória teve grande repercussão. Né? Até os inimigos tiveram de reconhecer que o nosso Deus fizera esta obra. E agora nós vamos ver, o muro foi inaugurado. Com festa. Né? O muro foi solenemente inaugurado. Primeiro ponto. Para a dedicação dos muros foram convocados todos os levitas, a fim de dedicarem os muros com alegria, com louvores, com canto, com saltério, com alaúdes e com harpas. Neemias 12:27. E aqui nós vamos ver que eles purificaram-se, os sacerdotes e os levitas, e logo purificaram e as portas e o muro. Segundo ponto, o ato de dedicação incluiu 2 procissões ao longo dos muros, as quais pararam diante da casa de Deus, onde houve sacrifícios. Neemias 12:30, 38 e 40. A alegria de Jerusalém era tão grande que o som da festa podia ser ouvido de longe. O nosso Deus é o Deus que nos dá alegria no viver, na alma. Deus não quer ver ninguém triste. Deus não quer ver ninguém cabisbaixo. Mas quando nós tornamos parceiro de Deus, quando nós fazemos a obra de Deus, quando nós fazemos aquilo que Deus nos enviou, finalmente é só alegria. E quando aqui tudo terminar, tem um hino que diz assim, quando nós chegarmos lá, só vai ser alegria. Não haverá mais tristeza. Não haverá mais lágrima, porque o Senhor enxugará todas as lágrimas. Haverá só alegria. E a Bíblia diz assim, o Senhor dizendo, e eu serei o seu Deus, e eles serão os meus filhos. Que coisa maravilhosa, né, irmãos?
Vivendo nos tempos que nós estamos vivendo. Os dias que nós estamos vivendo com essa pandemia maluca. Com desemprego total. E o Senhor cuida de nós, irmãos. O Senhor cuida de ti. Mas você precisa crer. Você precisa estar na direção de Deus, fazendo a vontade de Deus, fugindo das coisas que não agradam a Deus. E Deus completa a obra em nós. Os muros aqui, irmãos, aqui já é o 6º ponto, trazem ensino simbólico importante para os dias de hoje. A Bíblia fala da salvação como muro. O muro aqui nada mais é que uma proteção. O significado de muro aqui é proteção. Né? Nós estamos rodeados de muro. Estamos protegidos. Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, antes de pecar, estavam rodeados com muro. Mas eles resolveram pular o muro. E a cobra os mordeu, picou. Se você e eu estamos rodeados, fiquemos dentro desse muro, protegido. Muro fala de proteção. E toda a cidade naquela ocasião tinha que ter muros para inicialmente proteger contra qualquer ataque. Mas a cidade estava ali com os muros fendidos. Então Deus levanta ali Neemias, para reconstruir juntamente com os demais judeus ali os muros, né? A Bíblia fala de salvação, fala de salvação, né? Lá em Isaías 60:18, foi o que nós lemos lá no textuário, disse assim: aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. Isaías 60:18. E ainda, uma forte cidade temos, a quem Deus pôs a salvação por muro e antemuros. Isaías 26:1. Deus é quem nos protege. O muro da salvação fala da divina proteção, é o que eu estou falando, que beneficiam aqueles que se abrigam dentro dele. Aquele que está em Cristo tem proteção divina. Aquele que está em Cristo, aquele que ele tem a Trindade Santa que habita nele. Eu sei, Paulo dizendo lá em 2 Timóteo 1:12, eu sei em quem tenho crido, estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Você tem que saber, eu tenho que saber em quem que eu estou crendo. Nós estamos crendo em quem? Em Deus. Terceiro, o muro da salvação é a permanente linha divisória entre o reino de Deus e o reino deste mundo. Ou seja, fronteiras do mundo são alteradas, mas o reino da luz e o reino das trevas continua inalterada. A palavra de Deus diz assim, Malaquias 3:6, eu, o Senhor, não mudo. A Bíblia diz que ele é o mesmo hoje, é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O reino de Deus é o reino desse mundo, são inteiramente irreconciliáveis, não tem como as trevas ter comunhão com a luz, ou a luz com as trevas. Paulo fala disso lá em 2 Coríntios 6:14. A Bíblia diz que ninguém pode servir a dois senhores, ou servir a Deus, ou servir a Mamon. Mamon significa que Deus do dinheiro que está lá em Mateus 6:24. Mas a Bíblia diz que o crente é livre. Mas o livre aqui nós temos que entender isso aí também. Sim, ele é livre para escolher a quem vai servir. Logo, se você vai servir, a palavra servir aqui, ela nasce da palavra escravo. A pessoa fica até meio assim, como assim? Eu sou livre, você é escravo. Quando nós passamos a servir a Deus, nós não somos mais escravos do pecado. Paulo diz assim lá em Gálatas 6:14, estou
crucificado com Cristo, ou seja, nós podemos dizer, estamos crucificados com Cristo, que possamos fazer a vontade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, louvado seja o nome santo de Jesus. Paulo diz assim, o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Filipenses 3:7. A Bíblia diz assim, lá em João 7:38, Jesus dizendo, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão de seu ventre. Grande é o nosso Deus, louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que possamos, meus irmãos aí do Jardim Almanara, irmãos, povo de Deus, que possamos estar protegidos pelo muro que Deus colocou em redor, ao nosso redor, de todos nós, né? Para os salvos de Cristo. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, eu vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim mesmo, quando ali na cruz do Calvário, morreu, né? Anulando aquela cédula que era contra nós. Foi ali na cruz do Calvário. Que possamos passar por esses dias tão difíceis. Oh, glória a Deus. Dias de tanto sofrimento. Que possamos estar rodeados pelo muro de Deus. Que não saiamos nem para dar uma olhada. Vou ver que não saímos nem para dar uma olhada, mas que fiquemos ali no muro de Deus, debaixo das potentes mãos de Deus, que ali nós vamos estar seguros. Né? O salmista disse, né, que um dia ele foi jovem, mas ele ficou velho, mas ele nunca viu um servo de Deus ser desamparado. O Senhor é o nosso protetor. A Bíblia diz que Ele nos guarda em cima, Ele nos protege embaixo, da direita, da esquerda. Ele está dentro de nós. Você, meu ouvinte, já estou encerrando esta aula, que ouviu esta lição, que ouviu esta mensagem. Se você ainda não aceitou a Jesus como Salvador da sua vida, o conselho que eu te dou, isso aqui é o melhor conselho que um ser humano pode receber. Aceite a Jesus como Salvador da sua vida. Vai até uma igreja. Vai até uma igreja e aceite ao Senhor como Salvador da sua vida. Para que, se o Senhor vier hoje, daqui a pouco, você possa ser salvo. Ou então, se porventura, antes do Senhor vir buscar a sua igreja, você partir para a eternidade, mas que se você possa partir salvo por Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas você tem que tomar essa decisão. O Pai não salva o Filho, nem o Filho o Pai. Ninguém salva ninguém, irmãos. É só Jesus Cristo que salva. Por isso que diz que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, entrarei na sua casa e serei contigo. Serei com ele e ele comigo. A Bíblia diz que hoje é dia de salvação. A Bíblia diz, invocai o Senhor enquanto ele está perto. Não espere. Dê esse passo, porque o primeiro passo Jesus já deu na cruz do Calvário. Se você, porventura, quiser nos visitar ali, meu nome é Lacerda, faço parte do grupo dos obreiros ali, da congregação Jardim Almanara, Mistério do Belém, setor de Vida Espanhola.
Estamos ali na Avenida Itaberaba, 4645. Será um prazer muito grande, né? Primeiramente, pelo pastor Soler, recebê-lo ali e todos que ali fazem parte daquela congregação. Estamos em tempo de pandemia, está difícil, mas estamos tomando todos os cuidados possíveis para manter a ordem e seguir a regra das autoridades constituídas que foram passadas a todos, né? Que Deus, assim, abençoe a todos que assistiram esse vídeo, essa live, esse vídeo, essa lição, que o Senhor possa tocar no teu coração. Oramos. Bendito Deus e eterno Pai, em teu nome nós oramos, ó Pai querido, agradecidos por esse privilégio de ouvir a tua palavra, o ensinamento da tua palavra. Continua abençoando, Senhor, a tua igreja, os teus servos. Continua abençoando o ministério, os pastores, os missionários, Senhor, os obreiros da tua casa, os músicos, os cooperadores. Continua, Senhor, dando graça, suprindo, Senhor, e que nenhum venha se perder, Senhor, no desânimo por causa dessa situação. Senhor Jesus, abençoa cada um de nós, Senhor. Abençoa a continuidade também da Escola Bíblica Dominical. Já no domingo que vem estaremos ali na igreja, na forma presencial. Ó Senhor Jesus, abençoa, Senhor, a tua igreja. É o que eu te peço no nome santo de Jesus. Amém. Escola Dominical, domingo que vem, né? Sem ser esse domingo no outro, na forma presencial ali na nossa igreja, em Itaberaba, 4645, Assembleia de Deus, Ministério do Belém. E à noite o culto, né, às 18 horas, o culto com a família. Terça-feira, todas as terças, é o culto de ensinamento. Quinta-feira é o culto também ali com os irmãos que querem dar testemunho, contar ali uma bênção. E também a nossa Santa Ceia que acontece no terceiro domingo. Que o Senhor vos abençoe no nome de Jesus. Amém.